Eu nunca fui de acreditar em fantasmas. Sempre achei que histórias de assombrações eram só invenções de gente impressionável. Mas o que aconteceu naquela noite? Aquilo me fez mudar de ideia. Era minha terceira noite no plantão. Trabalho como técnico de enfermagem em um hospital antigo da cidade. Um prédio com corredores intermináveis e paredes amareladas pelo tempo. As luzes piscavam de vez em quando e o cheiro constante de álcool e desinfetante impregnava tudo. Naquela madrugada, a ala estava mais silenciosa do que o normal. Nenhuma conversa nos corredores, nenhum som de passos dos médicos, nem mesmo o bip insistente dos monitores cardíacos. O relógio na parede marcava 2h47 quando a enfermeira-chefe, Dona Lúcia, me chamou. Precisamos preparar o quarto 309 para um novo paciente, ela disse com a voz baixa. Minha espinha gelou. O 309. Aquele quarto ficava no fim do corredor, isolado dos outros. Desde que comecei a trabalhar ali, todos comentavam sobre ele em sussurros, mas ninguém explicava o motivo. O que eu sabia era que o leito estava sempre vazio. Nenhum paciente ficava lá por muito tempo. Peguei o carrinho de materiais e segui pelo corredor. As lâmpadas ali pareciam mais fracas, lançando sombras estranhas nas paredes. O número 309 brilhava na porta, como se estivesse esperando por mim. Girei a maçaneta e entrei. O ar estava pesado, sufocante. O cheiro ali dentro não era de desinfetante como nos outros quartos. Era um cheiro úmido, mofado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. As cortinas tremulavam levemente, mas a janela estava fechada. Quando me aproximei da cama para ajeitar os lençóis, senti um arrepio. A sensação era de que alguém me observava. Olhei para trás. Nada. Engoli em seco e continuei arrumando a cama. Foi quando ouvi. Uma respiração, baixa, lenta. Congelei. O som vinha de trás de mim. Virei-me de supetão, mas o quarto estava vazio. Minhas mãos suavam. O silêncio era absoluto agora, tão profundo que parecia me engolir. Então o colchão afundou. Bem na minha frente, como se alguém invisível estivesse sentando ali. Meus joelhos quase cederam. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas aí veio o pior. O lençol começou a se mover. Bem devagar, sendo puxado para baixo, sozinho. O pavor tomou conta de mim. Corri para a porta, mas ela bateu com estrondo antes que eu pudesse sair. Tentei girar a maçaneta, mas não se movia. O quarto parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Então ouvi um som que me fez gelar até os ossos. Uma risada. Baixa, arrastada, como se viesse de um lugar muito, muito distante. Meu coração martelava no peito. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só a cama, os móveis e o espelho na parede. E foi ali que eu vi. No reflexo, havia uma mulher sentada na cama. Ela usava um avental hospitalar ensanguentado e sua pele era cinza, sem vida. Os olhos eram negros fundos e um sorriso deformado se estendia pelo rosto. Mas o pior, ela estava me olhando. E então sussurrou meu nome. Foi a última coisa que vi antes de tudo apagar. Acordei no chão do corredor com Dona Lúcia e um dos médicos me sacudindo. O que aconteceu? Ela perguntou, assustada. Eu tentei explicar, mas as palavras travaram. Apenas olhei para a porta do quarto 309. Ela estava aberta e o quarto estava vazio. Pediram para eu descansar no refeitório. Mas antes de sair, olhei de novo para dentro. O cheiro de mofo ainda estava ali. E na parede, como se alguém tivesse escrito com os dedos sujos de sangue, 3 palavras estavam gravadas. Você me viu. Desde aquela noite, nunca mais entrei no quarto 309. Mas às vezes, quando o hospital fica silencioso de madrugada, ainda ouço aquela risada. E sei que ela ainda está lá, esperando. Eu deveria ter largado o hospital naquela noite. Deveria ter fingido que nada aconteceu, seguido minha vida e esquecido o que vi. Mas não foi isso que aconteceu. Nos dias seguintes, tentei ignorar os sussurros nos corredores, os olhares estranhos dos colegas de trabalho e principalmente aquela sensação constante de estar sendo observado. Mas o hospital, ele não deixava. Na terceira noite, depois do incidente, voltei ao plantão. O 319 estava trancado, como sempre. Mas a porta parecia diferente, como se estivesse esperando para ser aberta. Tentei não olhar muito tempo para ela. Mas perto das 3 da manhã, enquanto verificava os monitores dos pacientes, a energia piscou. Por um breve segundo, tudo ficou em silêncio. O bip dos aparelhos parou. O ar ficou pesado. E então eu ouvi a maçaneta da porta do 309 girando sozinha, lentamente. Um clique seco ecoou no corredor. A porta se abriu a alguns centímetros, como um convite silencioso. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu deveria ter corrido, mas algo me puxava para aquele quarto.
como se uma parte de mim precisasse saber o que realmente aconteceu ali. Respirei fundo e me aproximei. A porta estava entreaberta. A escuridão lá dentro parecia mais densa que o normal. Engoli em seco e empurrei a porta devagar. O cheiro de mofo e algo podre me atingiu de imediato. Mas o que realmente me fez paralisar foi o que vi na parede. A frase escrita com os dedos ensanguentados não estava mais lá. Em seu lugar, outra mensagem havia aparecido. Você voltou. Um arrepio percorreu minha espinha. Dei um passo para trás, mas então a porta bateu com força, prendendo-me lá dentro. A escuridão me envolveu como um manto sufocante. A temperatura caiu bruscamente. Meu hálito saía em pequenas nuvens. Foi quando ouvi a mesma risada arrastada, mas dessa vez mais perto, lenta, sádica. Olhei em volta, tentando enxergar algo no breu. Então a cama rangeu. Meu coração quase parou. Havia algo ali comigo. Senti um frio gelado subir pela minha nuca. O cheiro podre ficou mais forte. A presença era sufocante, como se algo invisível estivesse se aproximando, milímetro por milímetro. Minha respiração ficou presa na garganta quando senti dedos frios tocando minha pele. E então, uma voz sussurrou em meu ouvido. Você não deveria ter voltado. O grito ficou preso na minha garganta. Algo me puxou com força, me jogando contra a parede. Senti o impacto na cabeça e tudo começou a girar. Caí de joelhos, ofegante, tentando me arrastar para longe da escuridão. Mas então, eu a vi, a mulher do espelho. Ela estava sentada na cama, a cabeça inclinada de um jeito antinatural, os olhos negros fixos em mim. Dessa vez ela não sorriu. Ela levantou a mão e apontou para mim. Então todas as lâmpadas piscaram e se apagaram de vez. O grito finalmente saiu da minha garganta. E então, tudo sumiu. Acordei na enfermaria cercado por médicos e enfermeiros. Meu corpo tremia descontroladamente. Dona Lúcia me olhava com um misto de preocupação e medo. O que aconteceu? Ela perguntou de novo. Dessa vez eu contei. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela suspirou. Você viu a Rosa, não foi? Minha boca ficou seca. Quem é Rosa? Dona Lúcia olhou para os lados, como se estivesse com medo de que alguém escutasse. Então baixou a voz e contou. Rosa era uma paciente internada anos atrás no 309. Ela estava grávida e veio para o hospital sentindo dores fortes, mas os médicos demoraram para atendê-la. Quando finalmente a levaram para a cirurgia, algo deu errado. Ela morreu na mesa de operação. E o bebê também. Desde então, disseram que o quarto ficou estranho. Pacientes que eram colocados lá viam sombras. Ouvia-se choro de bebê à noite. Alguns chegaram a ser encontrados paralisados de medo, murmurando algo sobre uma mulher que os observava no escuro. Por isso, decidiram deixar o quarto vazio. Engoli em seco. Mas por que ela veio atrás de mim? Dona Lúcia hesitou. Talvez porque você a viu. E agora, ela sabe quem você é. Meus pelos se arrepiaram. Desde então, nunca mais entrei no 309. Pedi transferência de ala. Fiz de tudo para esquecer aquela noite. Mas às vezes, quando passo pelo corredor, ouço uma risada baixa vindo de trás da porta. E sei que, de alguma forma, ela ainda está lá, esperando. Os dias passaram, mas o hospital nunca mais foi o mesmo para mim. Cada turno era uma luta contra a sensação de estar sendo observado. Cada corredor escuro me fazia acelerar os passos e cada som inesperado me fazia prender a respiração. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando percebi que Rosa não estava mais presa ao quarto 309. Ela estava comigo. Tudo começou com pequenas coisas. Objetos mudando de lugar. Luzes piscando quando eu passava. Sussurros que pareciam vir do nada. Mas então veio a noite em que acordei com o som do choro de um bebê. Abri os olhos. Meu quarto estava mergulhado na escuridão. Meu coração batia acelerado. O choro parecia vir do canto do quarto. Engoli em seco e estendi a mão para acender o abajur ao lado da cama. A lâmpada piscou 3 vezes e apagou. O choro parou. Meu sangue gelou. Foi quando senti o colchão afundando ao meu lado. Não estava sozinho. Virei lentamente a cabeça. E ali, sentada na beira da cama, estava Rosa. Os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto, os olhos negros e fundos e os braços encolhendo um embrulho invisível contra o peito. Ela me encarava. Você me deixou morrer, sussurrou. Minha respiração ficou presa. Eu não. Mas minha voz falhou. Ela inclinou a cabeça de um jeito antinatural, os olhos vazios fixos em mim. Me ajude. Meu corpo ficou paralisado. Então senti. Mãos invisíveis agarraram meus pulsos e tornozelos, me puxando para baixo. A cama começou a afundar, como se algo estivesse me arrastando para dentro dela. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía.
A última coisa que vi antes de a escuridão me engolir foi o sorriso de Rosa e os olhos vazios de um bebê ao lado dela. Então tudo ficou escuro. Acordei no hospital. Estava de volta na enfermaria, cercado por médicos. Meu corpo tremia, meu coração disparado. Dona Lúcia estava ali, mas seu rosto estava pálido, horrorizado. O que aconteceu? Perguntei, ofegante. Ela hesitou antes de responder. Encontramos você deitado no chão do quarto 309. Meu sangue gelou. Isso não é possível. Eu estava em casa. Dona Lúcia apenas me olhou, os olhos cheios de pena e medo. O quarto 309 está trancado há anos, mas essa manhã a porta estava aberta e você estava lá dentro, dormindo na cama. Meus olhos se arregalaram. Ela abaixou a voz e tinha algo na sua mão. Tremendo, olhei para o meu punho fechado. Abri devagar. Na minha palma havia algo pequeno, frio e sujo de sangue seco. Uma pulseira de recém-nascido. O nome nela estava desbotado, mas ainda legível. Desde então, sei que nunca estive sozinho. Rosa não está presa ao hospital, ela está comigo. E toda noite, antes de dormir, ouço um choro de bebê no escuro, esperando. Se tem uma coisa que ninguém gosta de falar nos hospitais, são os pacientes psiquiátricos. Todos sabem que eles existem, mas poucos contam as histórias sobre o que realmente acontece com eles durante a noite. Eu trabalhei durante um tempo como técnico de enfermagem em um hospital antigo. Ele não era exatamente um hospital psiquiátrico, mas sempre aparecia um ou outro paciente que precisava ser internado por questões delicadas. Foi assim que conheci Vicente, o paciente do quarto 13. Vicente era um homem magro, de olhos fundos e pele acinzentada, como alguém que não dormia há muito tempo. Ele havia sido internado depois de ser encontrado vagando nu em um cemitério, murmurando coisas sem sentido. A polícia o trouxe alegando que ele falava sobre vozes que saíam do chão. Os médicos diagnosticaram esquizofrenia severa. Ele tomava remédios fortes, mas mesmo assim falava sozinho o tempo todo. Não era como alguém com delírios comuns. Ele conversava com algo que ninguém via. Na primeira noite do meu plantão, passei pelo corredor e vi Vicente sentado na cama encarando um canto escuro do quarto. A luz tremeluzia fracamente e ele murmurava baixo. Eles não querem que eu fale. Eles me veem o tempo todo. Parei na porta e perguntei. Vicente, está tudo bem? Ele virou o rosto devagar para mim. Seus olhos estavam arregalados. Ele não piscava. Shhh! Eles estão aqui. Você não sente? Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para o canto escuro do quarto. Não havia nada ali, certo? Respirei fundo e tentei acalmar o paciente, dizendo que estava tudo bem, que ele precisava descansar. Mas antes que eu saísse do quarto, ele segurou meu braço com uma força absurda. Não olha para eles. Se você olhar, eles sabem que você vê. Eu puxei meu braço e saí, tentando ignorar o desconforto. Na noite seguinte, ouvi um barulho estranho vindo do quarto 13. Uma risada baixa e abafada. Fui até lá e abri a porta lentamente. Vicente estava no mesmo lugar, mas dessa vez ele estava rindo. Não era uma risada normal. Era um som engasgado, como se ele estivesse tentando conter algo, mas não conseguisse. Vicente. Ele parou de rir e virou a cabeça de uma forma tão lenta e antinatural que me deu arrepios. Eu olhei. O quê? Ele apontou para o canto escuro do quarto. Eles estão lá, sorrindo para mim. O quarto ficou gelado. Meu coração acelerou. Olhei para o canto escuro. Dessa vez havia algo lá. Algo pequeno, agachado, sorrindo. Eu vi, e ele sabia. Vicente começou a rir de novo. Mais alto, mais insano. As luzes piscaram. Um som estranho ecoou pelo corredor, como passos molhados. E então o riso parou. Quando a luz voltou ao normal, Vicente estava deitado na cama. Morto, os olhos abertos. A boca contorcida em um sorriso horrível. E no canto escuro do quarto, a coisa ainda estava lá, observando, esperando o próximo a olhar. Paciente do leito 206. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Sempre achei que as coisas estranhas que aconteciam em hospitais tinham explicações racionais. Afinal, cansaço e escuridão podem pregar peças na mente. Mas depois daquela noite, eu nunca mais duvidei do que os olhos não podem ver. Era meu 5º mês trabalhando no hospital municipal. O prédio era antigo, com corredores estreitos e um cheiro permanente de desinfetante misturado ao tempo. Durante o dia, a rotina era exaustiva, mas à noite, as coisas mudavam.
Certa vez, durante um plantão noturno, recebi a tarefa de verificar os pacientes da ala de internação. Eu caminhava pelos corredores, conferindo cada leito e anotando os sinais vitais dos pacientes. Tudo parecia normal, até que cheguei ao quarto 206. A porta estava entreaberta e as luzes piscavam fracamente. Empurrei a porta devagar e vi um homem sentado na cama. Ele era alto, magro, com a pele tão pálida que quase brilhava sob a luz fria do quarto. Seus olhos estavam fundos e ele me observava fixamente, sem piscar. Algo nele me fez estremecer. Não parecia um paciente comum. Boa noite, senhor. Como está se sentindo? Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse confuso com a minha pergunta. Eles me trouxeram de volta. Sua voz era rouca, quase um sussurro. Franzia a testa. Olhei para o prontuário ao pé da cama. Mas não havia nada ali. Nenhum nome, nenhuma ficha, nenhuma prescrição. Senhor, qual o seu nome? O homem não respondeu. Apenas virou a cabeça lentamente para o lado, olhando para a parede. Foi quando percebi. A parede ao lado da cama estava coberta de arranhões. Palavras escritas com algo escuro e seco, repetidas dezenas de vezes. Não me deixe morrer! Um arrepio subiu pela minha espinha. Dei um passo para trás, tentando manter a calma. Vou chamar um médico, senhor. Já volto. Mas antes que eu saísse do quarto, ele segurou meu braço. Sua mão era fria, como se estivesse morta há muito tempo. Você pode ver, não pode? Meu corpo ficou rígido. Ver o quê? Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco. Eles. As luzes piscaram e então senti. O quarto ficou mais frio. A sensação de que algo mais estava ali. Foi quando ouvi os sussurros. Baixos, fracos, como dezenas de vozes falando ao mesmo tempo. Olhei ao redor, o coração martelando no peito. A sensação de que havia sombras se movendo no canto do quarto me deixou paralisado. E então as luzes se apagaram de vez. A escuridão me envolveu e o som dos sussurros ficou mais alto. Meu instinto foi correr. Saí tropeçando pelo corredor, sentindo meu peito apertar de pavor. Quando cheguei ao posto de enfermagem, tentei contar para a equipe o que tinha visto. Mas então, algo me fez parar. Olhei para a prancheta com a lista de pacientes internados. Passei os olhos por cada nome, sentindo um nó no estômago. O quarto 206 estava vazio. Voltei correndo até lá, mas quando entrei não havia ninguém. A cama estava arrumada, como se ninguém tivesse deitado ali há dias. Mas na parede ao lado, os arranhões ainda estavam lá. E no centro de todas aquelas palavras havia algo novo. Obrigado por me ver. Se tem um lugar onde o sobrenatural e o real se misturam, esse lugar é o hospital. Eu sempre ouvi histórias de médicos e enfermeiros sobre coisas que não podiam ser explicadas, mas nunca dei muita atenção, até aquela noite. Era meu primeiro plantão noturno sozinho. Trabalhando como técnico de enfermagem em um hospital antigo da cidade, eu já sabia que o prédio tinha uma ala desativada, a Enfermaria 7. Diziam que ela havia sido fechada há mais de 20 anos, depois de um incêndio que matou 3 pacientes e uma enfermeira que trabalhava ali. Mas, como sempre, achei que eram só histórias para assustar novatos. O plantão começou tranquilo. Os poucos pacientes internados dormiam e os corredores estavam mergulhados naquele silêncio pesado da madrugada. Por volta das 2:30 da manhã, enquanto preenchia algumas fichas no posto de enfermagem, ouvi algo que me fez parar, um chamado pelo rádio. Preciso de ajuda na Enfermaria 7. Meu sangue gelou. O rádio do hospital era antigo e só os funcionários tinham acesso. Mas a Enfermaria 7 estava fechada há anos. Tentei ignorar. Talvez fosse um erro de frequência, interferência de algum outro sinal. Mas então o rádio chiou novamente. Tem alguém aqui. Preciso de ajuda. A voz era fraca, suplicante. Peguei minha lanterna e decidi verificar. Caminhei pelos corredores, sentindo um arrepio percorrer minha nuca a cada passo. As luzes piscavam fracamente e o cheiro de desinfetante misturado ao mofo era forte. Quando cheguei à porta da Enfermaria 7, hesitei. Ela estava trancada com um enorme cadeado. Nenhum sinal de que alguém tivesse entrado ali. Pensei em voltar, mas algo me fez olhar pelo pequeno vidro da porta. Foi então que vi. Uma mulher de branco, parada no meio da enfermaria. Ela estava de costas para mim, com os ombros ligeiramente curvados e os cabelos longos caindo sobre a roupa manchada. Meu coração disparou. Bati na porta. Senhora? A senhora está bem? Ela não se moveu. Bati novamente, mais forte. Foi aí que a luz dentro da enfermaria piscou. E ela desapareceu. Não havia som nem sombra, nada.
O quarto estava vazio. O rádio chiou de novo. Por que você demorou tanto? A voz não veio do rádio. Ela veio de trás de mim. Eu me virei em um salto, apontando a lanterna. E ali, parada no corredor escuro, estava a mesma mulher. Seus olhos eram fundos, sem brilho. Sua pele estava pálida, com queimaduras escurecendo parte de seu rosto. E então, ela sorriu. Eu não sei como sair dali. Lembro de correr pelos corredores, sem olhar para trás, o rádio chiando cada vez mais alto com estática e sussurros distorcidos. Quando voltei ao posto de enfermagem, um dos seguranças veio até mim, perguntando por que eu estava pálido e suado. Contei o que tinha acontecido, ainda sem fôlego. Ele me olhou por um momento e suspirou. Você não é o primeiro que vê ela. Ele então me contou sobre a enfermeira que morreu no incêndio anos atrás, tentando salvar os pacientes. Seu corpo nunca foi encontrado inteiro. Algumas partes foram consumidas pelo fogo. E dizem que até hoje, nas madrugadas mais silenciosas, ela ainda vaga pelos corredores do hospital, esperando que alguém venha ajudá-la. Eu pedi demissão naquela mesma semana. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, juro que ainda ouço um chiado distante, como um chamado pelo rádio.